Aula de matemática do dia 3 de maio, 3/5. Criança, a atividade que vocês vão fazer tá na apostila. São várias folhinhas de atividade, mas não se assustem que é pouca coisa, tá? Só é bastante folhinha mesmo. Vocês vão trabalhar a página 129, 130, 131, 132 e 133. São 5 folhinhas, mas é pouca coisa, tá? Nós estamos na aula 2, a gente vai trabalhar sobre sequências, tá? De desenho, vocês vão ver sequências de cores também. É essa nossa aula então, tá? De bloco em bloco, que tá escrito lá em cima. No dia a dia, encontramos diversos objetos que se assemelham a figuras geométricas. Você conhece algum com formatos parecidos entre si? Por exemplo, né, no dia a dia, tudo que está ao nosso redor geralmente lembra alguma forma geométrica. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mas tem vários outros. Por exemplo, nós temos um relógio quadrado, uma caixa quadrada, dado e uma bolacha quadrada. Estão vendo aí que todos esses objetos têm um padrão? Qual que é o padrão dele? O padrão é o formato. Como que é esse formato? Quadrado, né? Então, tudo que está à nossa volta tem um padrão. Aqui, o padrão desses objetos que a Pro escolheu aqui para vocês é o formato quadrado. Ó. Todos eles são quadradinhos, tá? Então, vamos agora para a atividade de baixo. Para agrupar elementos, é necessário identificar características em comuns nas formas dos objetos. Veja como é possível agrupar alguns objetos com características semelhantes, né? Então, teve 3 agrupamentos, ó. Teve esse primeiro agrupamento aqui. Olha, primeiro agrupamento, segundo agrupamento e terceiro agrupamento. Eles foram agrupados por causa de qual padrão? Por causa também da forma geométrica, né? A forma geométrica que eles se parecem é com círculo. Então, eles foram aí organizados de acordo com esse padrão. E qual foi a segunda organização que teve aí? Por cor, né? Por tipo. Por exemplo, o primeiro, as cores deles ali é meio verdinho, meio roxinho, meio azulzinho, mas qual que é o padrão ali? Esses são bolas de boliche. As 3 bolas são do mesmo tamanho e tem 3 furinhos, que é onde você encaixa o dedo para jogar. O segundo agrupamento, né? Todos são de forma circular, mas eles são bola de futebol, ó, todos da mesma cor. E o terceiro agrupamento também, todos de forma circular, mas são bola de basquete, né? Então, aí teve o agrupamento, tem 2 agrupamentos. Primeiro é o formato, que é circular, e o segundo, a sua função, né? O primeiro é para um tipo de jogo, para o segundo outro tipo e o terceiro tipo, tá? Então, o primeiro é jogo de boliche, o segundo futebol e o terceiro basquete, tá? Vou ler a perguntinha embaixo. Agora, escreva o nome de 2 objetos semelhantes ao da imagem. Pense em um outro tipo de bola que tem aí, que é semelhante, né? Essa imagem é semelhante, que tem que ser o formato, né? Que outro tipo de bola que tem? Ó, tem bola de tênis, tem bolinha de gude, qual mais? Bola de vôlei, né? Então, listei para vocês alguns aí. Então, vocês vão escrever, né? Mais 2 nomes aí. Bola de gude, por exemplo. Bola de tênis. Vocês vão escolher e vão escrever. Na página 130, pede o seguinte, ó. Roberta observou que seus blocos lógicos são todos quadrados. Então, resolveu agrupá-los levando em consideração as cores. Veja como ela fez. Então, ela tinha vários blocos aí, né? Todos quadrados, né? Os 4 lados iguais. E cada, né? Tinha aí cores diferentes. Então, ela agrupou. Ela separou por cores, né? Roberta sabe que pode usar a ordem crescente para criar uma sequência. Ajuda a construir uma sequência utilizando todos os blocos. Agora, crie outro padrão e desafie um colega da sala para descobri-lo e descrevê-lo, né? Então, aí vocês podem fazer, né, diferentes formas. Pode usar, ó, primeiro, ó, para fazer mais ou menos assim, ó.
O primeiro é vermelhinho, depois nós temos os 2 roxinhos. Três, nós temos verdinhos, ó. Você pode fazer como fosse, né, uma pirâmide, algo assim. Deixa eu até pintar para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Para vocês não ficarem aí sem entender. Olha, primeiro quadradinho eu vou pintar então de vermelho. Tô usando a vermelho. Eu tô fazendo de ordem crescente, do menor para o maior. O segundo aí que nós temos é 2 quadradinhos, são roxos. Então, vou colocar aqui, ó. Vendo? 3 é verde. Tá vendo? Eu tô usando aí um padrão. Depois vocês vão dar continuidade. Pega aí qual que tem 4 quadradinhos, põe embaixo, é amarelo. Vocês vão seguindo aí um padrão, tá? Pra fazer essa atividade, tá? Não precisa afiar nenhum colega, só pra vocês continuarem aí. Vocês vão observar que qual que tem mais quadradinho é o preto. Então, vocês vão chegar, né, até aqui, essa contagem que é 6 quadradinhos. Nós paramos, eu fiz até o 3 quadradinhos para vocês. Vocês vão continuar, tá? Na página 131, tem aí uma explicaçãozinha. Deixa eu ler para vocês. Roberta agrupou os blocos lógicos baseando nas cores. Em seguida, você ajudou a criar uma sequência, ordenando os blocos da mesma cor conforme a quantidade de cada uma. Observe a quantidade de blocos com a mesma cor em cada conjunto. Então, no primeiro conjuntinho tem 1, no segundo conjuntinho tem 2, né? Terceiro conjuntinho, 3, no 4 quadradinho, no 5 quadradinho e no 6 quadradinhos. Vocês já perceberam isso na atividade da folha anterior. Veja um exemplo de figura que se pode formar com os 3 primeiros conjuntos, utilizando um padrão em ordem crescente. Né? Aqui ela está fazendo, ó, do menor para o maior, né? De baixo para cima, tá vendo? Ó? Aqui no primeiro, crianças, né? No primeiro quadradinho, ela usou aqui aquele quadradinho 1. Depois ela usou 2, tá vendo? Ela acrescentou aqui, ó. 1, 2. Quer dizer, vou colocar aqui o número 2, ó. Tá vendo? 2 é igual ali. Depois ela usou o verde, ó. 3, 3, 3. Vai formar aí, se vocês observarem, ó. Vou ler até pra vocês entenderem melhor. Com o restante dos conjuntos e respeitando a mesma regra inicial, em ordem crescente, é possível formar a seguinte imagem, né? Vocês perceberam aí que foi aumentando, ó? Ela foi colocando, foi acrescentando mais quadradinhos aí, de acordo com a quantidade. O que mais pode ser utilizado utilizando o padrão de cores e quantidade? Mostre sua ideia aos colegas. Aqui ao lado tem aí algumas ideias. Retomando, o padrão de disposição ou arranjo de números, objetos ou símbolos, levando em consideração uma regularidade. Né? A regularidade ali foi a quantidade, né? E as cores, foi só acrescentando. Quando você reconhece um padrão, a sequência passa a ter sentido, pois se identifica com a regularidade dela. Veja as disposições a seguir e observe que, apesar das formas e posições distintas, o padrão na ordem de disposição das cores é sempre o mesmo, seguindo a ordem crescente ou decrescente de quantidades de cada cor. Então, aqui embaixo tem 4 ideias, né? De como usar esses cartãozinhos, esses blocos lógicos, para formar aí um desenho, né? Uma figura de sequência. Então, vocês vão observar que a primeira, aqui, ó, essa, foi essa que ela fez aqui, a Roberta agrupou. E as outras são algumas ideias, tá vendo? Que dá para utilizar, que formam um padrão, ó. Aqui o número 1 tá aqui, aqui embaixo aqui e aqui em cima, tá vendo? Observe a sequência. Então, o número 2, observe a sequência. Figura 1, na verdade, criança, não é 2. Figura 1, tem aqui o número 2, depois, né, do 2 vai para 4, ó, tá vendo? Aumentou aqui ao lado, ó. 2, 4, depois 6. 2, 4, 6, 8. Vocês estão vendo aqui o número? Tá sempre, né, aumentando de 2 em 2, ó. Do 2 foi para 4, aqui de 4, ó, foi para 6
e de 6 foi para 8. Então, foi aumentando aqui, crianças, vai aumentando. Construa a figura 4 e 5. Agora, vocês vão separar esse espacinho, ó, 4 e 5. Vocês vão ter que desenhar aí a figura 4 e a 5, ó. Deixa eu mostrar para você. Vou desenhar 4, só que eu vou desenhar na folha anterior. Então, o que vocês devem fazer? Vocês devem, né, aumentar aí uma quantidade. Depois do 8 veio o número 10. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aumentar aqui. Aumentar 1, né? Oito mais 2, 10. Então, aqui vai ser 10, ó. 10. 10. 10. 10 e 10, tá vendo? Essa, então, aqui é a figura 4, que eu teria que desenhar aqui no 4. E vocês vão desenhar, então, a figura, né, de número 5, tá? Vai aumentar mais 2, vai ser número 12. Vocês vão aumentar aí essa figura, tá? Vamos responder agora as perguntinhas. Qual regra você utilizou para construir, né, cada figura? Foi aumentando aqui, ó, um quadradinho, e só que aumentava 2 casinhas dos números, né? Do 8 foi para 10. Faça a autoavaliação do seu aprendizado sobre a sequência de padrões, né? Conceito. Consigo fazer sem ajuda e sem explicar isso ao professor e aos colegas? Se vocês entendem sequência, você vai colocar que sim, né? Só que consegue fazer sem ajuda. Consigo fazer sozinho? Se sim, vai colocar sim ou não. Aí vai depender de vocês, tá? Vocês vão responder essas perguntinhas aí embaixo, então. Crianças, terminamos a aula de matemática.